Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você tem noção da seriedade que são essas palavras? Porque muitos são chamados, mas apenas uma pequena parte que é escolhida. Porque, como diz em Mateus 7, versos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação, e apenas uns poucos é que a encontram. Sabe por que a porta é estreita e o caminho é apertado? Porque só há uma maneira de entrar por essa porta. Só há uma maneira de seguir esse caminho até o fim. E essa maneira é copiar o nosso Messias Yeshua, que nos deu o exemplo, que nos deu o recado daquilo que nós devemos realmente fazer para herdarmos o reino dos céus. E na continuação mesmo de Mateus 7, no verso 21, diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, para herdar o reino dos céus é necessário fazer a vontade do nosso Criador. E não adianta dizer que expulsou demônios em seu nome, não adianta dizer que fez muitos milagres em seu nome, que fez muitas maravilhas, pois todo aquele que transgride a lei do Eterno, que pratica a anomia, será apartado da presença do nosso Messias. Pois quando em Mateus 7, no verso 23, está escrito: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a palavra iniquidade no original é anomia, e anomia significa transgressão à lei, transgressão à Torá, ou seja, aqueles que vivem transgredindo a lei do Eterno serão apartados da sua presença e não herdarão o reino dos céus. E pode ter certeza que nunca foi por falta de oportunidade, é porque a maioria das pessoas não querem renunciar suas vontades e fazer a vontade do Pai, pois essa é a condição para herdarmos o reino dos céus, e a vontade do Pai é manifesta por meio do nosso Messias Yeshua, que nos deu a solução, que nos deu o exemplo, que se sacrificou pelos nossos pecados. Por meio dele nós podemos chegar ao Pai. Não há outra maneira, não há outra solução, e por meio dele, por meio do seu sacrifício, é exigido como consequência a obediência à vontade dele. É como a parábola do banquete nupcial, em Mateus 22, muitos são os chamados para o banquete nupcial, mas há aqueles que rejeitam esse chamado, e há outros que até aceitam o chamado, mas não estão com suas vestes apropriadas para entrar no banquete nupcial, ou seja, não se santificaram o suficiente, não renunciaram ao pecado o suficiente, e esses vão acabar não entrando no banquete nupcial. Somente aqueles que estiverem com as vestes preparadas e adequadas para entrar nesse banquete, nas bodas do Cordeiro. Que você, meu irmão ou minha irmã, tenha consciência da seriedade dessas palavras e que essas palavras gerem em você uma necessidade de se achegar ainda mais ao nosso Criador. E pode ter certeza, o Criador está de braços abertos para te receber. Mas existe um requisito sim para herdarmos o reino dos céus: se amoldar à vontade dele, pois a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E para completar esse vídeo aqui, quero ler aqui com vocês a parábola do banquete nupcial, que é encontrada em Mateus, no capítulo 22, e também alguns trechos do livro 4 Esdras, que em algumas versões você encontra como 2º Esdras, que é um livro muito esclarecedor, muito profundo, com várias revelações que só acrescentam no entendimento das Escrituras. Esdras é alguém que teve muitas revelações vindas diretamente do Altíssimo, e ele trouxe essas revelações por meio desse livro. É um livro excelente que só acrescenta no entendimento da Bíblia e que deveria ser considerado como escritura sagrada, pois é um livro que só traz esclarecimento em muitos pontos específicos. Recentemente li ele e simplesmente fiquei impressionado. E é uma pena que livros como esse, com conhecimentos tão valiosos, tenham sido tão descartados com o tempo. Mas glórias ao Pai por permitir que a gente tenha acesso a esse tipo de conhecimento. Mas para começar, eu vou ler aqui a parábola do banquete nupcial. Então, respondendo Yeshua, falou-lhes novamente por ilustrações, dizendo: o reino celestial é semelhante a um governante que celebrou as bodas de seu filho, e expediu seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois expediu outros servos, dizendo: dizei aos convidados: preparai o meu jantar, os meus bois e cevado já estão mortos,
e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fizeram caso, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E o restante, agarrando seus servos, os ultrajaram e mataram. Mas ao ouvir isso, o governante ficou irado, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Disse aos seus servos: a festa já está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão pelas encruzilhadas dos caminhos, e a tantos quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelas estradas, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa ficou cheia de convidados. E quando o governante entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali terá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por meio dessa parábola, podemos perceber que muitos foram chamados para o banquete nupcial, que representa as bodas do Cordeiro, mas boa parte desses convidados não quiseram vir. Eles rejeitaram o convite àqueles que também preferiram se ocupar com as suas coisas do dia a dia, seja trabalho, seja negócio, e àqueles que simplesmente mataram e exterminaram aqueles que anunciavam o convite para o banquete nupcial, ou seja, os profetas, os pregadores do evangelho genuíno, da mensagem genuína, inclusive o nosso próprio Messias. Ele foi crucificado por pregar a mensagem genuína, o evangelho puro e simples. E outros profetas ao longo da história, ou os discípulos do Messias, também foram exterminados. Mas esses é que sofrerão um juízo pesado por parte de nosso Criador. E o próprio Criador já exerceu juízo contra muitos deles que tentavam exterminar os profetas no passado. Destruíram suas cidades, destruíram seus povos, que eram da linhagem maligna. E inclusive os próprios judeus da própria tribo do nosso Messias também o rejeitaram, não todos, mas boa parte deles. É por isso que o convite foi também para outras pessoas, ou seja, para estrangeiros, para os gentios, para os israelitas dispersos, que também fazem parte do plano de redenção, que também têm a oportunidade de se arrepender, assim como de outros povos também, que foram misturados com a linhagem santa com o tempo. Então todos esses recebem o chamado para o arrependimento, para o banquete nupcial do Filho do Rei, mas aqueles que recusarem esse banquete não haverá mais chance. E muitos até aceitam um convite e se acham dignos de entrar na festa, porém não vão para a festa com as suas vestes preparadas, ou seja, não se santificaram o suficiente, não aceitaram as condições para entrar na festa, pois para entrar na festa, nas bodas do Cordeiro, tem um requisito, e esse requisito é fazer a vontade do Pai, é se submeter à vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita, que só nos traz a vida. Então existe uma condição para entrarmos no banquete nupcial. E todos aqueles que não se submeterem a essa condição, que não se santificarem, que não obedecerem ao Eterno, não terão suas vestes preparadas e não serão aceitos no banquete nupcial, ou seja, nas bodas do Cordeiro. Esses, junto com aqueles que rejeitaram o convite para o banquete nupcial, serão lançados em trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, e para esses não haverá mais solução. Ou seja, todos aqueles que rejeitarem o Messias, ou que não se amoldarem à vontade do Messias, que também é a vontade do Pai, não herdarão o reino dos céus. Só herdará o reino dos céus aquele que for obediente e perseverante até o fim, pela emuná no nosso Messias. E completando esse raciocínio, em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 10, está escrito: por conseguinte, irmãos, procurai mais diligentemente confirmar o seu chamado e eleição, porque fazendo isto, jamais caireis. Ou seja, a eleição é algo que se confirma, é algo que você tem que perseverar até o fim para ser considerado verdadeiramente um eleito, ou seja, aquele que é aprovado pelo Criador, aquele que realmente segue o exemplo do varão perfeito, que é o nosso Messias. E para encerrar, vou ler aqui agora alguns trechos do livro de Esdras, que é extremamente esclarecedor, como eu havia dito. Em Esdras, no capítulo 7, a partir do verso 62, está escrito o seguinte: eu respondi: eu sei, ó Senhor, que o Altíssimo é agora chamado de misericordioso,
pois tem misericórdia daqueles que ainda não vieram ao mundo, ou seja, que são seres pré-existentes, afinal todos nós somos pré-existentes, mas recebemos a oportunidade de vir aqui a este mundo e realizar esse teste com a oportunidade de retornar para casa. Todos nós que ficamos neutros durante a batalha celestial devemos passar por esse teste, pois é a única chance de podermos voltar para casa. Continuando. E gracioso, pois é gracioso com aqueles que se voltam em arrependimento à sua lei, a Torá. E paciente, pois mostra paciência para com aqueles que pecaram, pois eles são obras dele mesmo. E generoso, pois ele prefere dar a tirar. E abundante em compaixão, pois faz suas compaixões abundarem mais e mais para com aqueles que agora vivem e aqueles que se foram e aqueles que ainda não vieram. Pois se não as fizesse ser abundantes, o mundo e aqueles que nele habitam não teriam vida. E ele é chamado de doador, pois se não concedesse sua bondade para aqueles que cometeram iniquidades pudessem se livrar delas, nenhuma pessoa em 10.000 teria vida. Pois se ele não perdoasse aqueles que criou por sua palavra e anulasse a multidão de seus pecados, provavelmente restaria muitos poucos da inumerável retidão. E agora, continuando no capítulo 8, ele respondeu: o Altíssimo fez este mundo por causa de muitos, mas o vindouro por causa de poucos. Mas eu te digo uma palavra, Esdras. Assim como quando perguntas à terra, ela diz que produz muito mais cerâmica da qual é feita a louça, mas somente um pouco de terra da qual vem o ouro, assim também é o curso deste mundo. Muitos foram criados, mas poucos serão salvos. Respondi: então bebe teu suprimento de entendimento, ó minha alma, e bebe sabedoria, ó meu coração, pois não por tua própria vontade vieste ao mundo, e contra a tua vontade partirás, pois recebeste somente um curto tempo para viver. Ou seja, nós temos uma única chance, e por pouco tempo, para nos arrependermos genuinamente de nossos pecados e nos achegarmos à presença do Pai e nos submetermos à vontade dele. E lembre-se, mais uma vez, como nesse livro mesmo esclarece, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Este mundo foi criado por causa de muitos, por todos aqueles que não se posicionaram na batalha celestial. Mas poucos é que herdarão o mundo vindouro, porque poucos é que realmente querem se submeter à vontade do Pai. E agora no quarto Esdras, no capítulo 9, a partir do verso 10. Pois todos que não me reconheceram em sua vida, embora tenham recebido meus benefícios, e todos quantos zombaram de minha lei, enquanto ainda tinham liberdade, e não a entenderam, mas a desprezaram, enquanto uma oportunidade de arrependimento ainda estava aberta para eles. Estes em tormento reconhecerão isso depois da morte. Continuando a partir do verso 15. Eu disse antes e digo agora e direi novamente: mais são os que perecem que os que são salvos. Como uma onda é maior que uma gota d'água. Ele respondeu: como é o campo, é a semente. Como são as flores, são as cores. Como é a obra, é o produto. Como é o fazendeiro, é a eira. E agora, continuando no verso 19. Mas agora, aqueles que foram criados neste mundo, que é bem provido com alimento inesgotável e pastagem inexaurível, tornaram-se corruptos em seus caminhos. Assim considerei meu mundo, e eis que estava perdido, e minha terra, e eis que estava em perigo por causa dos artifícios daqueles que entraram nela. Eu vi e poupei alguns com grande dificuldade, e salvei para mim uma uva de um cacho, e uma planta de uma grande floresta. Assim que pereça a multidão que nasceu em vão, mas que minha uva e minha planta sejam salvas, pois com muito labor as aperfeiçoei. O nosso Altíssimo sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas, mesmo que tenham recebido a oportunidade de arrependimento, de redenção, não serão salvas. Mas aqueles que realmente se submetem à vontade do Pai, esses o Criador preserva e zela com muito carinho, com muito cuidado, e faz de tudo para que esses realmente retornem à presença dele, como uma uva retirada de um cacho, como uma flor retirada de um campo, como uma pérola encontrada em uma caverna. O Criador preserva essa pérola, essa uva, essa flor e faz de tudo para que ela se achegue a Ele. E assim é o Criador com a gente. Ele faz de tudo para que a gente se achegue a Ele. E grande é a recompensa para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que realmente forem considerados eleitos. Então, meu irmão e minha irmã, permita que o nosso Altíssimo, Criador dos céus e da terra, faça esse trabalho de aperfeiçoamento em você,
pois Ele quer isso de nós. Ele quer nos aperfeiçoar, desde que estejamos abertos para que a presença dele resplandeça sobre nós. Siga o exemplo do Messias, meu irmão. Arrependa-se de seus pecados, se achegue à presença do Pai, pois o Pai te espera ansiosamente e Ele vai fazer de tudo para preservar essa joia preciosa até o fim. Você é essa joia preciosa. Se você está ouvindo esse vídeo, saiba que o Pai se importa com a sua vida e Ele quer que você seja como uma uva de um cacho retirada. A maioria do cacho vai perecer, mas Ele vai fazer de tudo para essa uva desse cacho ela permanecer até o fim. Ele vai fazer de tudo para a flor encontrada em um campo se permanecer até o fim, para durar até o fim, para ser eterna. É isso que Ele quer de nós. Que voltemos à presença dEle, para Ele nos fazer eterno, para Ele nos guiar de volta para casa.